Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Chegamos à sexta-feira falando sobre mansidão, humildade e paciência. Você aprendeu alguma coisa? Eu aprendi muito e confesso a você que termino esta semana aliviado por saber que Deus opera em mim através do Deus Espírito Santo com o seu poder imensurável, uma transformação que dia após dia vai me fazer ser o homem que Deus espera que eu seja, humilde, manso e paciente. E você, conseguiu entender este desejo de Deus para a sua vida? Eu oro para que este tenha sido a conclusão do estudo em sua vida esta semana. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não entendeu muito bem do que estamos falando, esta temporada aqui no canal Vocacionado estamos falando sobre provados pelo fogo. Como aprender do cuidado de Deus para a nossa vida, nos moldando e transformando a sua imagem e semelhança no meio dos problemas. Este é o foco da nossa temporada. Por isso, se você desejar, acompanhe desde o início a nossa temporada ou pelo menos esta semana. Volta lá no sábado e veja o que a gente veio estudando ao longo da semana. Vai fazer uma diferença bacana para o seu entendimento geral. Combinado? E também aproveita e se inscreve no nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo do vídeo, é o botão de se inscrever. Ao lado tem um sininho que é as notificações e aqui tem vídeo diariamente. Também tem um joinha. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, pode dar um joinha invertido, né? É o dislike, é o não curtir, mas dê a sua opinião, vale muito a pena. E se você quiser que eu ore por você, deixe aqui nos comentários do vídeo ou nos mande um WhatsApp ou Telegram com o seu pedido de oração. Antes de rodarmos a vinheta, eu quero mandar um abraço especial para alguns amigos, né? A Érica Almeida, Débora dos Santos, o Davi, o Ednei Amorim, a Rejane Azevedo, a Normeniza, Tâmara Helena, Nelma, Ivone, Elaine e o Antônio Carlos. Muito obrigado por vocês mandarem as suas mensagens. Eu estou orando por vocês hoje e eu espero que vocês também orem por mim. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: tratem todos com honra, amai os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivos de sua consciência para com Deus. 1 Pedro 2, 17 a 19. Que semana extraordinária e desafiadora foi essa em nosso estudo sobre o calor das provações. Posso afirmar com toda a certeza que fui imensamente impactado pelo poder do Deus Espírito Santo, conduzindo os meus olhos e pensamentos para verdades presentes em sua palavra que me levaram a entender mais da sua vontade em me transformar no homem que ele espera, manso, humilde e paciente. Você lembra que eu afirmei logo no início da nossa semana que, em relação aos temas humildade e mansidão, eu estava mais próximo de um aluno do ensino fundamental do que para um bacharel em teologia? Eu termino a semana com a mesma impressão, mas com a certeza de que Deus me mostrou o caminho para terminar o ano com uma nota azul. Se comecei a semana sem ter a resposta de como seria possível ser manso e humilde em meio às provações, chego ao final dela com a certeza que, se nos momentos de provações eu trocar o meu jugo com o Senhor, eu vou passar a sentir a sua mansidão e humildade encher o meu coração e vou encontrar o descanso para a minha alma, como está escrito lá em Mateus 11, 29. E mesmo que o pecado procure me encher de medo e dor, eu estarei seguro nos braços de Deus e irei aprender, através do sofrimento e da resiliência em meio aos ataques do inimigo, que a presença de Deus na minha vida vai fazer com que o pecado seja visível e mostre a todos o quanto ele é cruel e não poupa ninguém dos seus ataques. Foi por caminhos como este de dor que passou Ezequiel e Moisés. E não somos melhores que estes homens de Deus para sermos poupados do sofrimento.
Serão estes sofrimentos que moldarão o nosso caráter a cada desafio superado pelo poder de Deus, que vamos estar incorporando assim em nossa vida as qualidades essenciais que tornaram Moisés o homem mais manso da terra. Humildade, mansidão e paciência não são inatas ao ser humano, mas passam a fazer parte da nossa vida quando desenvolvemos um relacionamento com o doador delas, Deus. Quando elas estiverem incorporadas em nosso agir, reproduziremos o amor e o cuidado pelo próximo como fez Moisés ao interceder pelo povo diante de Deus, que manifestou o desejo de destruí-los por sua rebeldia. Moisés entendeu, depois que incorporou em seu caráter a humildade, mansidão e paciência, que seu inimigo não eram as pessoas, mas o diabo. Essa é a grande lição que o então humilde, manso e paciente Moisés nos ensina em relação à nossa oração intercessora. Ela não deve ser movida por sentimentos mesquinhos, mas sim pelo amor ao próximo com a finalidade de cumprir o propósito ao qual eu e você fomos chamados, que é salvá-los. E mesmo que muitos gratuitamente se apresentem como nossos inimigos, Jesus pediu para amá-los da mesma forma que aos nossos amigos. Ele disse: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Mateus 5, 43 e 44. Estas palavras foram dirigidas para um público que foi ensinado a odiar os romanos e publicanos. Quando Jesus fala em amar aos inimigos, ele estava ensinando que toda a raça humana era alvo do amor de Deus e não apenas os amigos do povo judeu. É provável que os escribas, ao tomarem conhecimento do que Jesus ensinou ali no monte, tenham se enchido ainda mais de ódio por ele. Quando Jesus diz para amarmos os nossos inimigos, ele não está pedindo para também amarmos a iniquidade que eles praticam, mas está nos orientando para que libertemos o nosso inimigo do nosso ódio, pois foi exatamente isso que Jesus fez ao morrer por homens rebeldes como nós. O mandamento de Jesus para amar os meus inimigos é um mandamento radical. Não é para pensar se vale a pena, se ele merece ou esperar que ele mude de atitude. É para amar e ponto final. Eu disse isso aqui esta semana. Quando decidimos agir segundo as instruções divinas, nos colocamos em harmonia com a vontade de Deus. Você lembra o que a Bíblia diz sobre o crente que não ama o seu inimigo? Ela diz assim: quem disser que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. 1 João 2,9. Não amar o próximo, sendo ele o nosso inimigo, não é uma atitude de quem busca ser manso, humilde e paciente, como Jesus foi. Por ser manso, Jesus, ele não usou as suas mãos para acusar a quem já estava ferido pelo pecado. Antes, ele ordenou que os seus discípulos, eu e você, não fossem levianos para julgar, sobre o perigo também de serem julgados. Lucas 6,37. E quando colocado em situações para exaltar a condenação, ele preferiu oferecer o perdão. Ninguém te condenou? Ele perguntou certa vez para uma mulher fragilizada pelo pecado. Eu também não te condeno? João 8, 11 e 12. Quando analisamos este exemplo de Jesus, percebemos o quão longe ainda estamos do padrão divino de mansidão, humildade e paciência. E lembramos que sempre que feridos e magoados, geralmente perdemos o controle da situação e procuramos resolvê-la retribuindo na mesma moeda, porque queremos reparar o nosso orgulho ferido. E qual então é o nosso papel neste momento do conflito, onde os ataques são contínuos e cada vez mais intensos? Você lembra do rei Josafá, não é? Bem, se você não lembra, precisa revisitar. Eu falei isso aqui ontem, o conteúdo da semana passada. Se você ainda não lembra, volta lá, porque ali você vai ver qual foi a ordem que Deus deu a ele e a toda Judá quando eles estavam prestes a serem atacados pelos exércitos inimigos. Mas vale a pena você começar lendo 2 Crônicas, capítulo 20. Mas a sabedoria popular dá algumas pistas de como deve ser a nossa postura diante dos ataques infundados contra a nossa dignidade. Alguém certa vez afirmou: apesar de todas as palavras existentes no mundo, nenhuma consegue expressar o que o silêncio diz. Muitas vezes, ele é a melhor alternativa para não ferir alguém ou a nós mesmos. E Salomão sintetizou este princípio assim: até o insensato,
Quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Provérbios 17, 28. E o que guarda a sua boca, preserva a sua vida. Mas o que muito abre os seus lábios, traz para si a ruína. Provérbios 13, 3. Que você tenha experimentado um pouco do poder do jugo do Senhor e sentido em seu coração o prazer de ser manso, humilde e paciente esta semana. Confesso que seguirei a minha caminhada para incorporar em meu ser, pelo poder que vem do céu, as qualidades que me farão refletir o caráter de Jesus: humildade, mansidão e paciência. Que esse seja também o seu desejo. Pense nisso e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.